É, Boa noite, pessoal. Estou voltando aqui, né, com circunstâncias nada, boas, mas eu vou explicar depois o porquê dessas circunstâncias. E aí, de repente, quando eu volto, o São Paulo simplesmente faz o que aconteceu, né? Tinha perdido contra a LDU e agora faz essa palhaçada de novo. Que eu já vou falar a respeito disso, né? O Crespo colocou o time totalmente reserva. Depois eu vou falar também a respeito disso. Com tal lá do Maílson, que eu fiquei sabendo da contratação dele, pra falar a verdade, eu nem faço ideia de quem é esse cara aí, né? Que ele jogou no jogo, nos jogos anteriores. O Sabino, eu não vou nem falar do Sabino, né? Ah, não, mas Sabino tá jogando bem, tudo. Grande merda. Colocou Rafael Tolói, Ferreirinha começou de titular. Só que com o time todo mesclado, né? Eu até pensei que, pô, cadê os garotos que ainda ficou? O Luca, o Mike. Que quando eu ouvi o Mike, não era o Mike do São Paulo, era o Mike do Santos, né? Que eu até não entendi. Mas o São Paulo jogou totalmente. Deixou o Santos jogar, né? O goleiro Layong fez umas duas boas defesas. Que eu vou esperar um pouco para falar desse menino aí. Não colocando a culpa em cima dele, mas eu vou esperar um pouco para falar sobre ele. Aí, tá, beleza. São Paulo, assim, eu não me lembro de São Paulo ter feito um chute a gol no primeiro tempo. Acredito que não. O Ferreirinha até tentou lá e tudo, só que foi travado lá pelo Brasão, tudo normal. Aí terminou o primeiro tempo, no segundo tempo o Crespo muda. Ele tira o Rodriguinho, que eu não tiraria, dava pra ficar com ele, só que o time tava postado de uma maneira toda desacreditada. Aí ele coloca o Bobadilha, né? Tira o Luan. Quer dizer, o Luan sai porque se machuca, né? Meu Deus do céu, é. Também, olha, o jogo foi tão horroroso que, sabe, das substituições eu nem lembro, né? Ah, ele coloca o Luciano, isso. Coloca o Luciano. Ferreirinha também sai porque se machucou, né? Nossa, num lance, sabe, só no São Paulo que o jogador de São Paulo machuca. Eu já chego lá no DM, né? Aí depois disso, vamos lá. Tipo, até que com a entrada do Bobadilha lá e do. Do Bobadilha e do Rigoni, é o Rigoni que entrou. São Paulo até deu uma pequena melhorada, uma pequena. Não muita, mas ainda desinteressado e tudo, normal. Aí aos 15 minutos o São Paulo leva o gol de uma desatenção totalmente ridícula, né? Do cruzamento lá do Hellraiser que consegue levar o gol do Guilherme. Do incrível Guilherme. E olha que o Santos hoje nem foi brilhante. Aí depois entrou o Luciano, depois ele colocou o Enzo Dias lá no final. Aí teve uma falta que foi falta pro São Paulo, o juiz não deu cartão pro Luciano, blá blá blá, blá 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 de sempre, mas não dá pra colocar a culpa na arbitragem. E a gente também não tem bastidor, e como o Rony fala, quem deveria falar de arbitragem não é a gente, né? Aí tá. Aí teve toda aquela confusão, todo blá 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 pra cá, todo blá 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 pra lá e tudo, e aí a partida terminou. Vamos lá, tá. Eu vou falar pontos de tópicos, né? Até chegar no ponto da diretoria, né? Santos ganhou, né? E olha que o Santos não foi brilhante. Só tava com um pouco mais de vontade de ganhar, certo? Um jogo onde era pro time poder mostrar garra, poder ter um respiro, um alívio a mais, uma energia pro jogo agora de quinta-feira, de jogo de volta contra a LDU, que aliás o São Paulo não jogou mal contra a LDU. Só que os erros individuais do seu Pablo Maia, do seu Arboleda, eu não vou nem falar do Rafael, que eu não espero nada do Rafael. O jeito dos gols que ele for, eu não espero nada. E tem gente que gosta dele. Normal, tudo certo. Eu já tenho, por enquanto, a minha opinião a respeito do Rafael. Eu já tenho. E do jeito que tá andando as coisas, eu não vou mudar. Pode ser que eu mude.
E se eu mudar de ideia, eu venho aqui, dou minha cara a tapa e falo. Mas por enquanto, não vou esperar. Não falando que totalmente foi culpa dele, mas os gols que ele errou, não, pra mim, não é surpresa. Enfim. Aí, vamos lá. No jogo agora contra o Santos, não jogou nada. Nada. Porque o Crespo, além de postar um time totalmente reserva, cadê a vontade de ganhar? É difícil pros caras falar, vamos pra cima. Cadê o jeito dos caras jogar nas partidas anteriores? Contra o Atlético Mineiro, contra o Botafogo. Nas outras, cadê? Me fala, gente, cadê? Cadê aquele jeito que ele organizou? Cadê? Alguém me explica aonde é que foi parar? Por favor. Tem alguma explicação? Não, não tem. Eu não sou contra poupar alguns jogadores. Não sou contra. Mas ele poderia usar o time mesclado. Dava pra ele colocar pelo menos 3 a 4 ali do titulares e os outros reservas. Dava pra ele fazer isso. Aí por que o Mike e o Luca, que eram jogos pra ele jogar pra mostrar ele também ser visto, por que os garotos não foi relacionado? E aí, esses garotos também estão na vitrine pra ser vendidos? Porque esse jogo também era jogo pro Matheus Alves, tá? Pro Lucas Ferreira, tá? Pro Henrique, tá? Cadê? Eu não vou nem falar do Rian Francisco porque o garoto se machucou. Mas se bobear já até tá vendido. E aí, cadê? Cadê essa molecada aí? Que mais uma vez foram vendidos a preço de banana e sem ser aproveitados aqui para ajudar o time, né? Mas olha só que diretoria ridícula que a gente tem. Uma diretoria tão ridícula que não tem bastidor de nada. Uma diretoria ridícula que, assim, vendo esse jogo de hoje, que parece que tá dando a entender que o São Paulo tá a 1000 pés da eliminação, pela falta de vontade e vontade de ganhar, com a bunda molice que fez esses fralda cheia. Alguém se lembra do caso do Campeonato Paulista de 92? O São Paulo ganhou o primeiro jogo contra o Palmeiras. Ganhou o primeiro jogo contra o Palmeiras, né? Que até, eu acho que aí teve no segundo jogo que o São Paulo jogaram para domingo. O Tele Santana falou, bateu o pé. E fez na época o Pimenta mudar o jogo para sábado. O São Paulo ganhou ali do Palmeiras e depois foi no Mundial e ganhou o Mundial. Dava muito bem pro São Paulo ganhar agora do Santos. E com uma energia boa contra a LDU. E conseguir passar pela LDU. Capacidade tem? Claro que tem. Como tinha capacidade de ganhar. Aliás, o Santos hoje que não foi brilhante. Que o Vojivoda lá tá mudando. Aos poucos tá ajeitando lá o time, né? E olha que o Santos nem precisou. O Santos só fez a dele lá. Fez 1-0, tá bom, tudo certo. Só que hoje em dia, quando o São Paulo não quer ganhar, quer ficar com a bunda molice, como a gente tava antes com aquele covarde, não precisa ser brilhante para ganhar do São Paulo. A gente não precisa. Nenhum time precisa, né? Aí a gente sabe dos escândalos lá, dos ingressos lá, da organizada. Aí a gente sabe como é que é o nosso DM. Será que eu lembro da palhaçada que fizeram com o Dr. Turíbio? A maioria do pessoal que cobre esses caras lembra. Eu lembro. Dr. Turíbio que falou até lá na live do Rony do São Paulo Raiz. E aí, alguém lembra? Que eu lembro. Muita gente lembra, mas a bochechada não vai lembrar. A bochechada vai chegar hoje e vai falar: ai, mas o jogo de hoje não era importante. O jogo que importa é o jogo de quinta-feira contra a LDU. Mas aí se for eliminado, vai adiantar do quê, ô bochechão? Vai adiantar do quê? E aí, vai adiantar do quê?
Sendo que era pra ganhar esse jogo e era pra ganhar o outro também. E esse de quinta agora tinha que ganhar. Vai adiantar do quê? Me fala. E aliás, essa mesma ridícula, idiota diretoria, que é mais uma vez acionada na justiça por causa do... algum da bochechada lembra? O querido Micão, né? O Nicão barra Micão. Que tá por direitos de imagem, né? O cara que foi fabuloso, nossa. O cara que, claro, é direito dele, assim, tudo, né? A gente sabe, né? É aquilo, dever ter que pagar, né? Mas hoje o jogador de futebol é isso. Ele tá passando fome e ele quer o dinheiro pra comprar as coxinhas dele. Olha até onde a gente chegou. E aí, o que vai acontecer? É declínio atrás de declínio atrás de declínio? São Paulo vai jogar a mesma bunda molice que jogou hoje no jogo contra o Morumbi? Mas é bochechado. Não. No Morumbi é diferente. Não, a gente vai jogar com tudo. Só que o bochechão, o bochecha, vale lembrar que a LDU vai vir com uma retranca ferrada. Porque os caras fez 2-0. E aí? Eu não vou nem falar da volta do Lucas, que esse DM, a gente sabe como é. Oscar, vocês se lembram vídeos atrás que eu fui contra a contratação do Oscar? E eu não falo nem pela questão física dele. Eu não falo nem pela questão física. Mas o que o Oscar mostrou aí ganhando horrores que tá ganhando? Aliás, o único jogador que coloca o time na justiça, ele volta nesse time onde ele colocou na justiça e ganha um absurdo que tá ganhando. E não tá jogando nada. E não jogou ainda porcaria nenhuma. Jogou o quê? Metade de um meio tempo naquela vitória contra o Corinthians de tesão? Só isso. E aí? É essa diretoria que a gente tem hoje. Tá certo que teve a manifestação lá esses dias aí no Twitter, né? Twitter X. Fora Casares, que foi gigantesca, né? Mas e aí? Cadê a oposição nessas horas? Conselho deliberativo, blá blá blá. Até agora eu não vi nada. E aí, cadê, gente? Cadê? Me falem, gente, cadê? Então eu não vou com essa papagaiada aqui, o jogo de quinta. Sim, o jogo de quinta é importante. Mas esse também é. Esse é clássico. O São Paulo precisa somar e ficar na parte de cima da tabela, independente se acontece uma zebra na Libertadores ou não. Se você tá no jogo pra ganhar, ouviu, Crespo? Você tem que ganhar. Não tem que ficar com o bunda mole. Você vai fazer igual tu fez contra o Flamengo? Pegando a síndrome do covarde lá? É melhor nem falar isso, que senão os Beldetes vão ficar loucura. E aí? Até quando tanta incompetência, hein? Quando a gente pensa que tá respirando, ainda mais eu que tô nos momentos difíceis que eu já vou falar. E aí, gente? Já teve, claro que antes já teve momentos que eu tava em momentos ruins e o São Paulo me fez ter momentos bons. Por isso que hoje eu torço e amo essa instituição. E quando eu brigo aqui, eu penso mais na instituição do que esses fraldas cheias aí que estão prejudicando o clube, que estão fazendo. Que como o Rony fala é verdade. Até o Barolo fala também. Isso daí eles fazem proposital. Eles querem afundar o São Paulo. Eles querem. Só que a gente tem que estar na jugular desses caras. Pra evitar que isso aconteça. Pra evitar que isso aconteça. Eu sei que o São Paulo não é o único time que sofre disso, infelizmente. A gente sabe que não. A gente sabe disso. Só que a gente não pode deixar isso daí despercebido, não. Não podemos. E aí, no final é isso. Já começa já a semana tenso de novo, né? Pensando que ia ter um pouquinho de respiro, né? Ainda mais, gente, que... Além de eu estar numa situação difícil por conta que tô passando por um momento difícil no trabalho, porque lá também tem gente, tem bochechinha vermelha, barra bunda moles e fraldas cheias que querem prejudicar a gente. Todo lugar tem, né, gente? Claro que vai ter. Né, que a gente tem que bater de frente com esses infelizes aí.
E nesse meio tempo todo, né, que tipo, isso se estende desde agosto, né? E aí tive a perda da minha gata, que vai fazer agora um mês. E aí, pra piorar, a minha tia lá em Santos tá passando por uma situação muito difícil de saúde, internada, né? Com o câncer dela voltando, ela já de idade. Eu vou me programar para ir ver ela lá em Santos. Eu peço que todos estejam orando por ela, ainda mais que eu também tô preparando meu psicológico se acontecer algo contrário, né, gente? É aquilo, gente, se for da vontade de Deus, Deus sabe de todas as coisas, né? E tem todo esse combo, né? E claro que quando eu tive momentos difíceis antes, quando o São Paulo tava em bons momentos, isso me confortava, né? E a gente vê isso, né? Tipo, dessa palhaçada que aconteceu, e ainda pra quem tá passando por um momento difícil fica mais complicado ainda, né? Eu sei que muitos vê que, pô, é um time, futebol e tudo, mas como eu falei, gente, eu vi momentos bons dessa instituição e eu fico nervoso pela instituição em si, não pelos vagabundos e competentes que prejudicam o São Paulo, igual essa diretoria idiota e ridícula que faz, né? Igual que esse blogueirinho faz, que o Boca de Farofa faz, que o Rui Barra de Costa faz. As conselheiras vitalícias lá que torce pro Santos, aliás, uma delas deve estar feliz agora, e a palmeirista lá, que está lá. E os outros fraldas cheias, vagabundos que estão lá, né, gente? Então, de todo jeito, eu peço que vocês continuem em oração pela minha tia. Eu vou estar informando vocês por isso. Não tenho feito vídeo porque, infelizmente, quando São Paulo joga é o meu horário de trabalho. Eu gosto de fazer análise acompanhando o jogo. Consegui hoje porque saí a tempo de assim que o jogo começou, né? Então, mas eu vou continuar aqui. Ainda vou marcar a live de fazer com o Rony do São Paulo Raiz. Aliás, Rony, a gente vai marcar, tá? Não esqueci não, tá bom? E sempre acompanhe a sua live, você sabe disso, né? Entre outros, né, pessoal aí, gente. Aqui eu só dei uma pausada por conta desses problemas, mas o canal não vai terminar, nada disso. Eu vou continuar na jugular desses caras aí. E o apoio também dos meus amigos, de todo mundo, assim, até de gente de outros clubes, né? Tipo, eu agradeço muito. E mais uma vez, obrigado, que Deus abençoe vocês. E agora, começar a semana com mais uma meleca desses incompetentes. Sem jogadores culpados. Crespo, você tem culpa. Vamos ver como vai ser quinta-feira. E não só quinta-feira, hein? Próximo confronto aí contra o Bragantino já também, hein? Vale lembrar. E eu quero ver nos próximos clássicos contra o Parmeira e contra o Curica ganhar. Eu exijo a vitória. Independente se o São Paulo estiver na Libertadores, eu exijo a vitória. Eu já tô falando isso. Lembre bem, né, gente? Então, que Deus abençoe vocês. Uma ótima noite pra vocês. E como o Barolo fala, aqui não é vai São Paulo, é vamos São Paulo. Eu não quero ter razão, quero ser campeão. E sempre vamos São Paulo.